Olá, chamo-me Carla Almeida, sou técnica de Educação Especial e Reabilitação e venho falar-vos de perturbação do espectro do autismo sem outra especificação. A perturbação do espectro do autismo sem outra especificação, também muitas vezes referida como autismo atípico ou perturbação global do desenvolvimento sem outra especificação, é o diagnóstico aplicado a crianças que estão no espectro do autismo, mas não satisfazem plenamente os critérios para outra perturbação do espectro, como perturbação autística, por vezes definida como autismo clássico, ou síndrome de Asperger. Muitas vezes, o seu diagnóstico passa precisamente por excluir a presença de uma perturbação autística ou de uma síndrome de Asperger. Quando ambas são excluídas e a criança evidencia algumas características de autismo, então estaremos provavelmente perante uma perturbação do espectro do autismo sem outra especificação. Como todas as formas de autismo, a perturbação do espectro do autismo sem outra especificação pode estar associada a um amplo espectro de capacidade intelectual e de competências do desenvolvimento, tais como a motricidade ou a autonomia. Geralmente é definida como uma patologia enquadrada no espectro do autismo, apresentando, no entanto, apenas algumas lacunas em 2 das 3 áreas de sintomas do autismo e com frequência num grau ligeiro. Assim, uma criança com este diagnóstico apresentará dificuldades na área da interação social e numa das 2 outras áreas da tríade sintomática, a comunicação ou o comportamento e interesses. Ainda assim, é possível encontrar alguns dos sintomas com maior gravidade, ainda que de um modo geral se manifestem de forma tendencialmente ligeira. Alguns estudos sugerem que este diagnóstico pode ser dividido em 3 diferentes subgrupos, com particularidades específicas. Em primeiro lugar, um grupo de alto funcionamento cujos sintomas se sobrepõem em grande parte aos da síndrome de Asperger, remetendo, no entanto, para um atraso no desenvolvimento da linguagem e um comprometimento cognitivo ligeiro. Um segundo grupo, cujos sintomas mais se assemelham aos do autismo, embora não satisfaçam totalmente todos os seus sinais e sintomas do diagnóstico. Finalmente, um terceiro grupo, que reúne todos os critérios de diagnóstico para a perturbação autística, mas cujos comportamentos estereotipados e repetitivos são inexistentes ou pouco significativos. Este diagnóstico é dado com alguma frequência a crianças em idade precoce, quando muitos dos sintomas ainda não são observados ou não é possível avaliar o seu impacto no funcionamento global da criança. Mais tarde, se outros sintomas surgirem nas 3 áreas, interação social, comunicação e comportamento e interesses, o diagnóstico de perturbação do espectro do autismo sem outra especificação poderá dar lugar a um diagnóstico de perturbação autística. Torna-se assim fundamental monitorizar a evolução dos sintomas e as consequências no desenvolvimento social, comunicativo e comportamental da criança. Ao contrário da perturbação autística e da síndrome de Asperger, a perturbação do espectro do autismo sem outra especificação é menos divulgada e poderá levantar mais dúvidas, quer nos profissionais, quer nos pais. Os recursos ao nível da informação podem ser escassos, o que contribui para um maior desconhecimento deste quadro clínico. O diagnóstico diferencial poderá ser significativamente complexo em idade pré-escolar, sendo que, com alguma frequência, as perturbações do espectro do autismo sem outra especificação poderão ser confundidas com o diagnóstico de perturbação específica da linguagem ou atraso global do desenvolvimento. A heterogeneidade dentro deste grupo leva também a que possamos encontrar perfis bastante distintos, o que dificulta a caracterização da população e a definição do quadro clínico. Contudo, em termos de evolução, o caráter ligeiro de muitas das características faz com que, frequentemente, o prognóstico seja bastante positivo, revelando um potencial de evolução muito significativo.